Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre resolução de exercícios de fatores que influenciam a velocidade das reações, pressão, concentração e temperatura. Vamos começar falando sobre pressão. Olha só. Pressão é a razão entre força e área, ou seja, fazer força sobre uma determinada área. Com o aumento da pressão em um recipiente, diminui o volume e, desta forma, aumenta a concentração dos reagentes. As moléculas se chocam mais, aumentando o número de colisões e, portanto, aumenta a velocidade da reação. Então, quando eu estou caminhando, por exemplo, eu estou exercendo pressão no chão. Então, pressão é você ter uma força sobre uma área, certo? Quando eu estou falando de uma reação química, isso cabe muito bem para quando os meus reagentes estão na forma gasosa, ou seja, eu tenho moléculas que estão lá super agitadas. E aí, quando eu aumento a pressão, ou seja, eu aperto essas moléculas, eu estou diminuindo o espaço para elas se movimentarem. Diminuindo esse espaço, elas vão acabar batendo mais vezes umas nas outras. O aumento dessas colisões faz com que a reação seja mais rápida. Então, como é que funciona? Aumenta a pressão, diminui o volume e a reação é mais rápida. Aumenta a pressão, diminui o volume, mais choques, reações mais rápidas. E a temperatura, como que funciona? A temperatura está ligada à agitação das moléculas. Quanto mais calor, mais agitadas ficam as moléculas. Se aumentamos a temperatura, aumentamos a energia cinética, ou seja, o movimento. Se as moléculas se movimentam mais, elas se chocam mais e com mais energia, diminuindo a energia de ativação e, em consequência, aumentando o número de colisões efetivas. Portanto, a velocidade da reação também aumenta. Quando a gente fala de cinética, a gente está falando de movimento. E aí, quando eu aumento a temperatura, eu estou fazendo o quê? Aumentando a agitação das moléculas. Moléculas mais agitadas tendem a colidir mais. Com mais colisões, a reação vai ser muito mais rápida, certo? E aí a gente tem o seguinte, aumenta a temperatura, aumenta a colisão e a reação é mais rápida. No dia a dia, quando que a gente vê isso? Por exemplo, você está lá na sua casa preparando o seu chocolate com leite e aí você vai dissolver o chocolate e o leite recém saiu da geladeira. Está bem gelado. Você vai demorar um pouco mais para conseguir fazer essa dissolução. Agora, se você aquece o leite, ele está morno ou quente, as moléculas ali estão mais agitadas no leite. Uma vez que você coloca o chocolate lá dentro, fica muito mais fácil de você dissolver o chocolate no leite, porque a temperatura é maior, vai ter mais colisões, assim você faz essa reação de dissolver de maneira muito mais rápida. O contrário também serve para o nosso dia a dia. Você tem um alimento e você quer que ele dure mais tempo, ou seja, que as reações de deteriorar o alimento aconteçam de forma mais devagar. Diminuir a temperatura é um recurso, por isso a gente guarda então a comida lá na geladeira. Diminui a temperatura, as moléculas ficam mais quietinhas, tem menos agitação, vai demorar mais tempo para estragar do que se você deixar a comida para o lado de fora da geladeira, onde a temperatura é maior e as reações para estragar a comida vão acontecer de maneira mais rápida, certo? E a concentração, como que funciona para aumentar a velocidade das reações? Ela está relacionada à quantidade de soluto e dissolvente de uma substância. Se aumenta a concentração de reagentes, aumenta o número de moléculas dos reagentes, aumentando o número de colisões e aumentando também a velocidade da reação. Como que a gente observa isso de maneira bem prática lá no nosso dia a dia? Por exemplo, você quer trabalhar lá lavando a louça. E aí você vai lavar só a louça com água. Não vai dar certo. Você vai colocar um detergente ali. Se você usar mais detergente, vai ficar mais fácil para você limpar a sua louça. Se você não usar nada de detergente ou muito pouquinho, vai ficar um pouquinho mais difícil. Ou seja, aumentando a concentração do detergente ali, fica mais fácil lavar a louça. O mesmo acontece, por exemplo, quando você vai lá lavar a roupa. Coloca mais sabão em pó na água que você vai deixar de molho, vai acontecer mais rápido o processo de tirar a mancha da sua roupa. Então, aumentar a concentração, eu estou colocando mais moléculas para colidir umas com as outras. Mais colisões, mais velocidade. É assim que a concentração faz com que a velocidade da reação seja maior.
ok? Vamos ver alguns exercícios sobre isso? Para que uma reação química aconteça, as moléculas dos reagentes devem colidir, com geometria favorável e devem possuir energia suficiente. Se duas colisões forem atingidas, ocorrerá a formação do complexo ativado, o qual corresponde a um estado de transição. Existem vários fatores que influenciam na rapidez das reações, por exemplo, a superfície de contato e a temperatura. Sob a influência do aumento da temperatura para a formação do complexo ativado e na rapidez das reações químicas, foram feitas as afirmações abaixo, assinale as alternativas corretas. Esse exercício está dividido em duas partes, então vocês vão ter um tempinho para ler essa parte e depois para ler a próxima. Temos aqui as afirmativas e a gente quer saber o que é verdadeiro e o que é falso. Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só. Com o aumento da temperatura, um maior número de moléculas irá possuir energia suficiente para atingir o estado de ativação. Correto, verdadeiro. Por quê? Quando eu aumento a temperatura, eu estou agitando essas moléculas e aí, com certeza, vamos ter mais colisões. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões entre as moléculas dos reagentes. Consequentemente, aumenta os choques não eficazes e os eficazes. Correto. Aumentar a temperatura aumenta a colisão de todo tipo, aquelas que não vão gerar um novo produto e aquelas que vão gerar o produto. Aumenta a colisão de todo tipo, aumenta a velocidade da reação. Para que ocorra a formação do complexo ativado, as moléculas dos reagentes devem possuir uma quantidade de energia no mínimo igual à energia de ativação e, portanto, o aumento da temperatura favorece a formação do complexo ativado. Verdadeiro. Eu tenho aumento da temperatura, eu vou ter uma facilidade de que a reação ocorra. É o que eu falei para vocês lá na hora de dissolver o chocolate no leite. O aumento da temperatura facilita esse processo. E a terceira, a formação do complexo ativado ocorre apenas em reações endotérmicas. Não, a formação do complexo ativado, que é o estado intermediário entre reagente e produto, acontece para todo tipo de reação, seja endotérmica ou exotérmica. Então essa não é verdadeira. Vamos ver mais uma atividade agora? Em 1918, o químico alemão Fritz Haber ganhou o Prêmio Nobel a partir do seu trabalho sobre a possibilidade técnica da síntese da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Carl Bosch, engenheiro metalúrgico da empresa BASF, transformou a possibilidade teórica prevista por Haber em uma realidade prática, que lhe rendeu o mesmo Prêmio Nobel de Química em 1931. Numa experiência, a reação de formação da amônia, que é o NH3, a partir do N2 e do H2, ocorre com uma velocidade de consumo de 6 mols de nitrogênio de N2 por minuto. Nesse caso, a velocidade de consumo do hidrogênio, o H2, é. Agora, uma pequena continha aí para vocês tentarem.
Vamos para a correção, então? Olha só, o exercício ele não traz a equação química, a reação, mas ele diz o nome de todas as substâncias envolvidas e lá entre parênteses ele também colocou a fórmula. Então a gente faz o seguinte, N2 mais H2 igual NH3. E aí eu posso verificar se o balanceamento está correto. Então eu tenho um N2 aqui, eu tenho que ter 2N lá. Então eu tenho 2N2 aqui, 2N lá do outro lado. E aí esse 2 multiplicado com 3 aqui vai dar 6. Do outro lado eu também preciso ter 6 hidrogênios. Então, fazendo o balanceamento, agora está correto as quantidades. 2 nitrogênios, 6 hidrogênios desse lado, 2 nitrogênios, 6 hidrogênios do outro lado. E aí o exercício também fala o seguinte, que 1 mol de N2 está para 3 mols de H2, que é o que eu tenho observado aqui através do balanceamento. O 1 está para 3. E aí o exercício fala que ele usa 6 mols de N2 por minuto. Se ele usa 6 mols de N2 por minuto, quantos mols de H2 ele vai precisar? Faço a regrinha de 3. E aí multiplico o cruzado aqui e o meu resultado vai ser 18 mols de H2 por minuto, certo? Vamos para mais uma atividade. Está dividida em duas partes também. Vocês vão ter um tempinho para ler cada uma delas. Foram realizados 4 experimentos. Cada um deles constituiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 1 mol por litro, a certa massa de ferro, a 25 graus Celsius e 1 atm. Mediram-se os volumes de hidrogênio desprendido em função do tempo. No final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu. A tabela mostra o tipo de ferro usado em cada experimento, a temperatura e o volume da solução de ácido sulfúrico usado. O gráfico mostra os resultados. A curva de 1 a 4 corresponde respectivamente aos experimentos. Então eu tenho aqui a tabela, os 4 experimentos que foram realizados e o gráfico de como se comportou. O que a gente quer aqui é que você relacione os números que estão aqui nessas linhas do gráfico com as letras dos experimentos. Então, cada forma aqui corresponde a uma linha. Agora é com vocês.
Vamos para a correção, então? Olha só, a tabelinha vai ficar preenchida dessa forma. Então, ó, essa primeira linha aqui, que é a linha mais alta aqui nesse gráfico, ela corresponde ao que acontece no experimento C, que foi utilizado limalha, ou seja, pozinho do ferro, a uma temperatura de 60 graus e o volume da solução lá é de 80 ml do ácido sulfúrico, ou seja, essa aqui é o número 1. No 2 ficou o D, limalha, 40 e o volume da solução 80. Ou seja, em relação a 1 aqui para a segunda, que é a letra D, é que eu tenho uma temperatura menor. Então, o gráfico já vai ser um pouquinho menos alto aqui, a linha no gráfico. A terceira, então, está relacionada, a terceira linha aqui está relacionada ao experimento de letra B, que foi utilizado limalha, temperatura de 60 e o volume de 50. E a linha 4 ficou então para a letra A, ou seja, aquela que vai demorar mais tempo para acontecer, porque eu tenho material pregos, a temperatura de 60 e o volume lá de 50. Então, olhando aqui para o gráfico, o 4 é o que demora mais tempo para acontecer e o 1 é o que tem maior velocidade, ou seja, que vai acontecer mais rápido. Vamos ver mais um exercício agora? A elevação de temperatura aumenta a velocidade das reações químicas porque aumenta os fatores apresentados nas alternativas, exceto, quero saber o que está errado ali então. Agora é com vocês.
Vamos para a correção do exercício, então? Olha só, a elevação de temperatura aumenta a velocidade das reações químicas, porque aumenta os fatores apresentados nas alternativas, exceto. Então, a energia cinética média das moléculas, ela aumenta. A energia cinética é uma outra forma de a gente falar de velocidade. Energia cinética média igual a velocidade média. Elas vão estar mais agitadas e assim tem mais colisão e isso faz aumentar a velocidade das reações. Na letra B, ele fala a energia de ativação. Isso não é alterado pelo aumento da temperatura. Lembra que a energia de ativação é a dificuldade que os reagentes têm que alcançar para que uma reação ocorra, independente dela ser endotérmica ou exotérmica. Na reação endotérmica, essa dificuldade ela é maior e por isso precisa ter uma energia que vem de fora. Na reação exotérmica, essa dificuldade, a energia de ativação, existe e é um pouquinho menor. E a variação da temperatura é indiferente, altera-se a dificuldade conforme o tipo da reação que está sendo envolvida ali. A frequência das colisões efetivas. Frequência, número de vezes. Colisões efetivas, aquelas que realmente fazem com que as moléculas ou partículas dos reagentes se separem para que daí possa haver a formação do produto. Isso sim aumenta. Na verdade, aumentam todos os tipos de colisões, tanto as efetivas quanto as não efetivas. O número de colisões por segundo entre as moléculas. É só uma outra frase para falar de velocidade. Na química, a gente considera a velocidade exatamente isso. Quanto mais colisões no intervalo de tempo, mais velocidade, mais rapidez tem essa reação. E a letra E, a velocidade média das moléculas. Se eu estou lá dentro de uma reação química e cronometrando o processo, vai ter um momento onde a velocidade da reação alcança o seu maior valor. E aí, conforme os reagentes foram se consumindo, a velocidade vai diminuindo porque a reação vai terminando. A média, ou seja, é o cálculo da velocidade média de todos esses instantes do tempo que o caminho da reação levou para acontecer. Ok? Na aula de hoje, então, nós resolvemos exercícios sobre os fatores que influenciam a velocidade das reações. Falamos sobre pressão. Lembra que pressão é quando você exerce uma força sobre uma área. A pressão ela tem uma função muito importante na velocidade das reações quando estamos trabalhando com reagentes no estado gasoso. O que acontece? Moléculas ou partículas gasosas, elas tendem a ficar super espalhadas. Para colocar pressão, eu posso diminuir o espaço onde ela está ocorrendo esse encontro dessas moléculas ou partículas gasosas. Diminuindo o espaço, eu aproximo essas partículas e aí elas vão ter mais colisões, mais chances das colisões acontecerem. Falamos também sobre a concentração. Quando eu tenho uma maior concentração, a velocidade da reação é maior. E o que é a concentração? É a quantidade de mols, ou seja, a quantidade de matéria que eu tenho dentro de um volume. E a gente percebe isso no dia a dia, quando a gente vai fazer as nossas reações químicas lá em casa, como por exemplo lavar roupa, e aí a gente coloca mais sabão e menos água, vai levar menos tempo para sair a mancha da nossa roupa, porque ali eu estou aumentando a concentração do sabão dentro daquele volume de água. Quanto mais concentração, mais matéria eu tenho ali dentro. Tendo mais matéria, eu vou ter mais chance das colisões estarem acontecendo. Falamos também sobre como a temperatura influencia na velocidade das reações. A temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. E aí, quanto mais agitado estão os nossos reagentes, mais colisões vão acontecer. E aí a gente vê isso muito no dia a dia, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma dissolução. Quando você vai dissolver uma coisa na outra, você vai dissolver o açúcar na água, por exemplo. Na água quente é muito mais fácil dissolver, você vai ter menos trabalho, precisa mexer menos vezes a colher dentro do copo e vai dissolver mais rápido. Se a água está fria ou gelada, vai ficar mais difícil de fazer essa dissolução, certo? A temperatura aumenta a agitação e a agitação faz com que a velocidade seja maior. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre os fatores que alteram a velocidade das reações. Vamos falar sobre a luz, vamos falar sobre os catalisadores, que
que são muito importantes para a indústria no processo de acelerar ou não as reações, e vamos falar também sobre a superfície de contato. A superfície de contato a gente consegue ver muito bem no nosso dia a dia. A gente, mesmo sem o conhecimento químico de verdade, a gente costuma guardar as coisas em pedaços maiores, porque assim a superfície de contato é menor e aí elas vão levar menos tempo para estragar. Isso acontece, por exemplo, quando você compra lá um bolo ou um pedaço de queijo. Uma peça de queijo de 1 quilo vai levar muito mais tempo para estragar do que a mesma peça, a mesma massa, se ela estiver em fatias ou ralado bem fininho. Quando eu tenho fatias ou pozinho fininho, eu tenho uma superfície de contato muito maior, tem mais espaço para que as colisões aconteçam e aí a deterioração vai ser muito mais rápido. Quero falar para vocês também que estamos chegando no final do segundo trimestre e eu espero que vocês estejam com as atividades em dia e com tudo bem certinho. Lembra que a gente ainda vai continuar mais um tempo aqui com as aulas online e não podemos perder esse trimestre fazendo todas as atividades. Olhe também se você fez todos os links para marcar a sua presença lá no Classroom e não vá reprovar por falta, hein? Por favor. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada pela atenção de todos e até breve.